Na cena de abertura, Tanisu é visto voltando para casa da loja de conveniência com uma sacola de compras, acompanhado de seu irmão Snow, em sua forma canina. Ele sorri ao perceber o quão bem seu irmão Snow está se adaptando a ser um cachorro e se misturando perfeitamente ao ambiente. Tanisu chega em casa são e salvo, e encontra um lugar todo vazio e escuro. Ele tenta chamar por alguém, mas ninguém lhe responde. Fica um pouco assustado e quase deixa cair uma das frutas, mas Snow o ajuda a colocar a fruta de volta na sacola. Juntos, a dupla chega à sala de estar e chamam por quem quer que esteja em casa, para que não pensem que há um ladrão por perto. De repente, Isuri se aproxima sorrateiramente de Tanisu e o assusta com pernas de aranha penduradas em suas costas. Assustado, Tanisu espera sua irmã se materializar antes de falar com ela. Quando ela o faz, pergunta o que ele comeu no jantar. Tanisu lhe diz que comprou alguns vegetais, mas novamente Tanisu queria carne e nada mais. No final, Tanisu ignora sua irmã mais velha descontente e verifica os outros dois, Suishi e Ashisu, que estão ocupados fazendo suas próprias coisas. Assim que confirma que todos estão bem, ele vai para a cozinha para começar a preparar o jantar para a família. Enquanto faz isso, ele recapitula a história de sua vida e menciona cada poder que seus irmãos vieram a possuir após terem seus genes manipulados e mutados. Enquanto Tanisu é bastante normal, a Isuri possui agilidade animal, além dos membros aracnídeos presos às suas costas. Quanto a Snow, ele podia se transformar em cachorro e reverter sua forma para humana à vontade, quando quisesse. A Shisu é a garota planta. Seus pais modificaram seu corpo para agir como solo fértil para o crescimento de diferentes plantas e cogumelos. Tudo o que ela precisa é luz solar e um pouco de água. Por último, mas não menos importante, Suishi. Agora Suishi é a mais quieta, mas por uma boa razão. Tendo recebido o poder de ler mentes, Tsueishi, que uma vez teve um colapso mental, trancou-se em casa para evitar se aproximar de muitos humanos ao mesmo tempo, para não desmoronar ao ouvir muitos pensamentos de uma só vez. Quando ele era bem mais jovem, os pais de Tanisu empregavam tutores para lhe dar aulas sobre diversos assuntos e afins. Naquela época, ele esperava e os observava realizar experimentos horríveis em seus irmãos, sem ter a capacidade de ajudá-los naquele momento. Ao voltar à realidade, Tanisu encontra um inseto na parede da cozinha e surta ao perceber o que está prestes a acontecer. Antes que pudesse dizer uma palavra ou fazer algo a respeito, Isuri pulou por todo o lugar e destruiu a cozinha, incluindo todas as compras que Tanisu havia feito mais cedo. Ashisu vai até a cozinha e joga toda a comida dele no lixo. Triste, Tanisu fica preocupado com o que fazer em relação aos seus irmãos. Quando a situação aperta, ele sugere que saiam para jantar. Isuri fica animada e pergunta se vão comer insetos no jantar. Tanisu lhe diz para não pensar assim e que eles vão apenas comer comida normal. Todos se recusam a sair com o pobre Tanisu, e ele não tem outra escolha senão ficar de mau humor o dia todo. Ele volta para o quarto, desliga a TV que está passando as notícias e vai tirar um cochilo. Quando ele acorda, seus irmãos mudam de ideia e decidem sair com Tanisu para um restaurante ao ar livre, sob uma tenda. Ao chegarem lá, Tanisu ensina seus irmãos a lavar seus copos e a servir chá para si mesmos, com toda a calma. Com um largo sorriso no rosto, Tanisu pede aos seus que peçam a comida do cardápio. Isuri o flagra sorrindo e pergunta o motivo. Tanisu lhes diz que está apenas feliz por finalmente terem um tempo para sair e agir como pessoas normais, pelo menos por uma vez. Isuri ainda não está impressionada com sua expressão, mas ela permanece em silêncio. Minutos depois, o garçom traz a comida e Snow imediatamente se transforma em cachorro e come como um animal selvagem. A garçonete pega Snow e o coloca no chão antes de lhe dar alguns dos bolinhos para comer. Isuri brinca com a comida enquanto os outros estão bastante indiferentes à sua refeição. Tanisu observa seus irmãos comerem vorazmente e bagunçarem a mesa inteira sem se importar com nada. Ele também ouve as pessoas os encarando e fazendo comentários maldosos sobre eles. Quando ele se cansa de todas as conversas deles, ele perde a paciência e confronta seus irmãos sobre o comportamento. Isuri o impede de falar demais e pergunta por que ele está tão obcecado em que eles ajam como se fossem pessoas normais. Tanisu timidamente lhes conta sobre seu encontro com um cara legal naquela época e diz que ele pode ser egoísta e tudo mais, mas ele só quer desfrutar de um tempo de qualidade com seus irmãos. É só isso. Ao ouvir isso, Snow e Ashia se comportam e comem como pessoas normais, por causa de Tanisu. A Isuri come um pouco depois de muita persuasão e todos descobrem o quão delicioso é o prato. Tanisu permanece calmo e espera que as coisas deem certo desta vez. Felizmente, seus irmãos parecem ansiosos para aprender, e Tanisu os ensina a usar o garfo corretamente. Depois de jantar fora por cerca de 1 hora, Tanisu e seus irmãos se preparam para voltar para casa. Poucos momentos depois de saírem do restaurante, Tanisu dá uma última olhada em seus irmãos e recorda todas as coisas horríveis pelas quais eles passaram. Seus irmãos o notam chorando e perguntam o que está acontecendo. Tanisu lhes diz para não se preocuparem muito com ele e que ele ficará bem. Com isso, ele continua sua jornada de volta para casa com seus irmãos e termina o dia de forma feliz. Alguns anos atrás, quando Tanisu era bem mais jovem do que é agora, seus pais designaram uma tutora para lhe ensinar matérias como matemática complexa, cálculo e outras disciplinas científicas. Infelizmente para a professora, ela ficou envergonhada, pois Tanisu resolvia todos os problemas que ela apresentava, e provou a ela que não precisava de sua ajuda. Depois de derrotar a professora de matemática um dia, Tanisu ouve seus irmãos brincando lá fora e pergunta ao pai por que ele não os deixava estudar. Seu pai lhe fala sobre os poderes de seus irmãos e o informa que espera pouca ou nenhuma inteligência deles, já que seus poderes já funcionam bem para eles.
Pouco depois, a mãe de Tanisu se aproxima dele e pergunta o que ele gostaria de comer no jantar. Tanisu lhe diz para fazer um pudim de leite para ele, e ela se levanta para prepará-lo. Tanisu também pede à mãe para fazer um pouco do pudim de leite para seus irmãos. Mas então seu pai lhe diz para não se preocupar com eles, pois ele não quer adulterar os dados. Avançando para o presente, Aisuri é vista discutindo com Tanisu, enquanto os outros se sentam com eles e observam sem dizer uma palavra. Tanisu estava repreendendo Isuri por sair sem sua permissão, mas então Isuri estava tentando fazê-lo saber que ela não é uma criança e pode fazer o que quiser, quando quiser. Tanisu a ameaça educadamente, colocando um de seus estranhos medicamentos sobre a mesa e ameaçando forçá-la a usá-lo se ela não o escutar. Afinal, ele é quem faz todo o trabalho pesado na casa e tem se esforçado muito para manter a família unida, então ele pensa que merece ser respeitado por todos. Os outros pensam nas palavras de Tanisu e concordam com ele, e a Isuri não tem escolha senão sucumbir às ordens de Tanisu. No entanto, ela o faz prometer que fará as tarefas da casa sem precisar da ajuda de ninguém, e Tanisu a assegura de que ele vai dar conta do recado. Com isso, ele pega seu macacão, o veste e sai para buscar algo. Ele chega ao supermercado e para do lado de fora para olhar alguns doces. Como estava sem dinheiro, não conseguiu comprá-los. Enquanto isso, uma garotinha mais ou menos da idade dele recebe um lanche de brinde da caixa depois de comprar algumas coisas na loja. Ela avista Tanisu, olhando para a vitrine lá fora, e se aproxima dele. Ela se apresenta e oferece o lanche que lhe foi dado de graça a Tanisu. Tanisu inicialmente recusa a oferta, mas então ele pega uma colher e o saboreia com muito carinho. A pequena dama lhe entrega o resto do lanche e segue seu caminho alegremente. Tanisu começa sua longa caminhada de volta para casa e sonha acordado em se perder no caminho. Quando ele volta à realidade, percebe que tem um péssimo senso de direção e poderia facilmente se perder sem dúvida. Ele pensa em ligar para seus irmãos, mas novamente não queria que eles tentassem salvá-lo e tudo mais. Então ele segue em frente e encontra um coiote de frente para ele. Tanisu corre o mais rápido que suas pernas podem levá-lo até se perder na floresta densa. Cerca de 1 hora depois, seus irmãos começam a ficar preocupados com o caçula, então eles saem de casa e correm para a floresta para procurá-lo. Enquanto isso, Tanisu é visto sentado e vagando pela floresta densa, enquanto se pergunta se seus irmãos já estariam procurando por ele a essa altura. A apenas algumas dezenas de metros de distância, Snow e a Shisu conseguem se encontrar cara a cara com uma matilha de coiotes. A Shisu endurece sua perna para ficar como um tronco de árvore e deixa um dos coiotes mordê-la ali. Infelizmente para o coiote, todos os seus dentes caem e ele foge gritando com seus companheiros. Os outros irmãos, Suishi e Aisori, aparecem e assumem a busca. Suishi usa suas técnicas de leitura mental para localizar Tanisu e o encontra no fundo de um penhasco. No entanto, para alcançá-lo, uma pessoa selvagem como Aisori teria que descer o penhasco e encontrar o pequeno homem, para que pudesse trazê-lo de volta para eles. Isuri aceita a tarefa alegremente e desliza pelos galhos e árvores da floresta para chegar à base do penhasco. Lá, ela encontra Tanisu parecendo desanimado e o chama. Ela quase perde a compostura, mas então se recompõe e tenta repreendê-lo à sua maneira, com firmeza. Tanisu, que está seriamente feliz em ver sua irmã, cai em lágrimas e a abraça com força. Isuri o carrega para fora da floresta e o leva de volta para todos. Todos conseguem ir para casa naquela noite, e Tanisu agradece a Isuri por tê-lo salvado. Isuri cora um pouco e pergunta o que Tanisu havia planejado para o jantar naquela noite. Tanisu lhes diz para esquecerem o jantar e verificarem os materiais de improviso que ele comprou para eles no mercado. Quando chegam em casa, ele pendura uma bolsa estranha nas costas de Isuri e dobra suas pernas de aranha para dentro dela. Agora ela pode andar como um humano normal e não ser discriminada. Ele também encontra algum material de improviso para a Shisu para esconder seu corpo de planta quando ela sai para passear. Ambas as irmãs agradecem ao seu atencioso irmão mais novo pela ajuda que lhes prestou e seguem em frente para continuar o dia. No dia seguinte, Tanisu se reconecta com uma de suas tutoras, depois de verificar suas anotações antigas e encontrar o número de telefone dela lá. Após desligar a ligação, Tanisu diz a seus irmãos que ele deve se encontrar com a mulher no continente no dia seguinte. A Shisu pede para confirmar a verdadeira identidade dessa mulher tutora, mas Tanisu lhe diz para não se preocupar muito com a tutora, e que eles também precisam de alguém que possa ajudá-los a sair de sua situação atual, ou seja, um cuidador. Embora haja um pouco de resmungo entre os outros, todos concordam com o plano de Tanisu. Agora isso os leva ao próximo problema em questão. Quem seguirá Tanisu para o continente amanhã? Depois de procurar e filtrar alguns dos outros, Suichi se oferece para seguir Tanisu até o local. Isso causa um choque em todos, pois Suichi não é do tipo que sai, especialmente para um lugar com muitas pessoas por perto. No entanto, o dia seguinte chega rapidamente, e Suichi acompanha Tanisu para chegar ao seu encontro. Depois de discutir algumas coisas no caminho, Tanisu encontra um cara e o chama para pedir ajuda. O cara o ignora e continua seu caminho. Logo, uma senhora idosa aparece e tenta se aproveitar da bondade de Tanisu, pedindo-lhe dinheiro para pegar um táxi. Tanisu quase cai em seus truques se não fosse por Suichi, que leu a mente da mulher e soube de seu truque desde o início. Antes que Tanisu pudesse dar um centavo à mulher, ela pega a mão dele e o leva até o local. A dupla caminha alguns metros até se cansar de andar. Tanisu muda para o plano B e pergunta diretamente às pessoas se alguém sabe o caminho para o Sr. Raccoon, que é o suposto lugar para a carne. Logo depois de fazer a pergunta, Suichi fechou os olhos e começou a ler as mentes de todos os presentes naquela parte da cidade, esperando obter algumas direções sobre como chegar lá.
Felizmente, o plano dela funciona, e ela descobre como. Assim que termina de ler as mentes, ela pega Tanisu e o leva para a estação de metrô para embarcar em um trem para a região montanhosa. Enquanto no trem, um ladrão tenta roubar a carteira de Tanisu do bolso esquerdo. Mas, novamente, Sushi percebe o ato nefasto do homem, e avisa Tanisu para manter sua carteira sempre perto dele. Tanisu lhe agradece novamente enquanto eles continuam o resto de sua jornada. Alguns minutos depois, Tanisu e Suichi chegam ao seu destino, e encontram o contato esperando por eles lá. Ao ver Tanisu, seu ex-aluno, a senhora tutora se aproxima para cumprimentá-lo com um sorriso no rosto. Ela lhe pede para dizer por que ele a contatou em primeiro lugar, e Tanisu lhe diz que ele e seus irmãos estão em apuros. Quando ela pede um relato do que aconteceu com eles, Tanisu fica muito tímido para falar. Para animar o ambiente, a senhora propõe que conversem sobre as coisas durante o almoço. Tanisu e Suichi concordam com isso, e eles seguem a senhora até um café próximo para comer torradas francesas e café gelado. Tanisu desfruta de seu almoço tão calorosamente e agradece a senhora por tratá-los. Enquanto comem, a senhora levanta os olhos e encontra Suichi a encarando fixamente. Ela pergunta a Tanisu quem é Suichi, e Tanisu apresenta Suichi como sua irmã quieta, que às vezes odeia estar ao ar livre. A senhora pergunta a Tanisu se o encontro era sobre ela, mas então Tanisu lhe diz que não, de forma alguma. A senhora pede a Tanisu para lhe dizer por que ele a contatou, e Tanisu começa sua história triste. No final, ele lhe pede para ajudar a criá-los e manter seus assuntos em ordem. Neste ponto, a mulher mantém uma expressão severa e diz a Tanisu, na sua cara, que ela não pode ajudá-lo de jeito nenhum. Quando lhe perguntaram o porquê, a mulher lembrou Tanisu da humilhação que teve que enfrentar enquanto o ensinava quando ele era mais jovem. Sendo um prodígio infantil, Tanisu tinha pouquíssimo ou nenhum problema em resolver questões de matemática que nem mesmo ela conseguia solucionar sozinha. Eventualmente, a notícia se espalhou e as pessoas começaram a humilhá-la por não conseguir ensinar uma criança de 8 anos. Isso a fez perder credibilidade entre seus colegas e a colocou no fundo da cadeia alimentar. Nesse momento, ela tem um acesso de raiva e chama Tanisu de experimento humano. Pior ainda, ela lhe diz para ir ao governo para que possam ser transformados em cobaias. Suichi, que não aguentava mais, pega as mãos de seu irmão e se prepara para tirá-lo do café. Ao sair, ela se vira para a tutora e revela todos os seus segredos bem na cara dela. Então, ela lhe dá um aviso final para não prejudicar nenhum deles, para que nenhum mal lhe aconteça. Quando termina, ela leva o irmão de volta ao porto e embarca na balsa com ele. No caminho para casa, Tanisu tem uma crise existencial e pergunta à irmã o que ela pensa dele, de verdade. Sua irmã o assegura de que ela o tem em alta estima e nunca o consideraria um experimento científico. Quando eles voltam para a costa, Sumire aparece e se apresenta novamente a Tanisu. Tanisu, que está prestes a lhe dizer seu nome verdadeiro, pensa em seu encontro com a tutora e mente para ela, dizendo que seu nome é Kanisu. Sumire escreve seu número em um pedaço de papel e o entrega a Tanisu para que ele a ligue sempre que precisar de sua ajuda. Tanisu pega o número e se vira para a irmã para confirmar se as intenções de Sumire são boas. Quando ele descobre que as intenções dela são boas, ele cai em lágrimas e chora como um bebê enquanto voltam para casa. Uma pequena visão é mostrada para ilustrar o que aconteceu na noite em que o governo encontrou os pais de Tanisu na ilha para onde eles fugiram. Em vez de ficarem assustados por serem pegos, os pais de Tanisu pacientemente foram até seus filhos e lhes deram algumas pílulas para torná-los humanos por um curto período durante suas férias. Para eles, ir para a prisão por alguns anos não era nada mais do que umas férias, por assim dizer. O pai de Tanisu faz de Tanisu o cuidador da casa enquanto eles estão fora, e o informa sobre os dados que ele armazenou no local de costume. Como ele diz, ele também lhe informa a senha para acessar os dados e deixa o resto de sua pesquisa para Tanisu completar. Depois disso, os pais de Tanisu deixaram Tanisu e seus irmãos no laboratório e saíram para se entregar aos oficiais do governo. Momentos depois, o laboratório explodiu, e os irmãos de Tanisu conseguiram tirar a si mesmos e a Tanisu em segurança do laboratório para a costa oposta. Como perderam os pais e eram praticamente desabrigados, a polícia os encontrou na costa e os levou para o serviço de assistência à infância. Com os efeitos das pílulas diminuindo pouco a pouco, Tanisu sabe que deve conseguir um abrigo para eles antes que o governo descubra que foram usados como cobaias nos experimentos. Felizmente, antes que os efeitos pudessem desaparecer completamente, a polícia lhes encontrou um novo lar e já os mudou para lá. No entanto, uma vez que os efeitos se esgotaram, os efeitos colaterais surgiram. Avançando para o dia atual, Tanisu é visto escrevendo algumas coisas em seu diário quando de repente fecha seu livro, pega a sacola de pílulas e olha para seus irmãos antes de carregar a sacola de pílulas novamente. Ele sugere jogar fora as drogas para que não as usem novamente, justamente quando está prestes a fazê-lo. Snow acorda e lhe fala sobre o som que estava ouvindo lá embaixo. Ele insiste para Tanisu ir verificar, para que tenham certeza de que nada aconteça a nenhum deles. Nesse momento, os outros irmãos que ouviram os sons acordaram e seguiram Snow e Tanisu para o andar de baixo. Ao chegarem lá, Tanisu descobre que o telefone está tocando, então ele o pega e atende a ligação. Do outro lado da linha estava o proprietário, que informou a Tanisu que ele viria para uma visita no dia seguinte. Pelo que ele pôde deduzir, o proprietário parecia uma pessoa bastante normal ao telefone, sem más intenções de forma alguma. Tanisu dá mais uma olhada em seus irmãos e teme o que poderia acontecer se o proprietário os encontrasse assim. Então ele propõe que todos voltem para o laboratório na outra ilha bem cedo na manhã seguinte, para que possam procurar por mais medicamentos e dados de pesquisa também.
Quase imediatamente, Aisuri e Ashisu ficam animadas e até começam a arrumar as roupas para a viagem de volta para casa. Infelizmente, Tanisu lhes diz que não é necessário, pois eles não estão indo para casa para uma reunião de família. Em vez disso, ele tira Ashmi da droga e lhes diz que eles estão voltando para pegar mais dela. Ao ver a droga, Aisuri e Ashisu recuam com medo daquela pílula terrível. Tanisu, no entanto, promete a eles que quer dedicar sua vida a garantir que faça mais pesquisas sobre o medicamento, para que possa contornar os efeitos colaterais prejudiciais e torná-lo seguro para eles tomarem da próxima vez, sem preocupações. Aisuri e Ashisu ficam muito violentas e começam a gritar com Tanisu para parar de tentar fazê-las tomar uma droga tão ruim. Quando a confusão está prestes a ficar demais, Snow intervém e lembra as duas garotas da festa que assistiram na TV. Quase imediatamente, Ashisu e Aisuri brincam pelo quarto enquanto recordam a grandiosidade da festa. Snow promete levá-las lá se elas puderem readquirir suas formas humanas novamente. Ao ouvir isso, as garotas imediatamente apoiam o plano de Tanisu e até o aplaudem com entusiasmo. Tanisu olha para o pobre Snow e pergunta se ele também gostaria de segui-los para fora. Snow lhe diz que gostaria, e Tanisu promete fazê-lo feliz. No dia seguinte, Tanisu leva seus irmãos ao porto perto de sua ilha e escolhe alguns deles para segui-lo até a ilha onde o laboratório está localizado, para que possam procurar o local de seu laboratório. Suishi escolhe ficar para trás para evitar entrar em contato com muitas pessoas. Tanisu concede seu desejo e continua para a ilha com o resto deles. Lá, eles brincam um pouco antes de fazer um barco inflável para levá-los a outra parte da ilha. Soichi volta para casa só para perceber que Tanisu tinha a chave consigo o tempo todo. Em poucos minutos, Tanisu e sua equipe chegam ao local do laboratório. A caminho do prédio, ele avisa aos irmãos para terem cuidado com os inúmeros oficiais do governo que estão por ali, investigando o local neste exato momento. Isso significa que eles precisam entrar sorrateiramente e guiar uns aos outros para não serem pegos. Assim que chegam ao prédio, Izuri salta para um quarto escuro pela janela e abre a porta para seus irmãos, permitindo que todos possam entrar. Tanisu os instrui a irem para a sala de controle ao lado da cozinha para que, se conseguirem fazer um ou dois monitores funcionarem, possam ter uma ideia do que está acontecendo ao redor do prédio. Mal sabiam eles que as câmeras e inúmeros objetos colocados no quarto escuro eram apenas sensores de movimento, esperando para capturar intrusos desavisados. Mesmo assim, eles chegam à sala de controle e ficam surpresos ao ver cerca de 10 a 12 monitores ainda funcionando. Aisuri fica um pouco curiosa e pergunta a Tanisu sobre os dados que deveriam estar lá. Tanisu, que só queria um tempo sozinho, diz às garotas para voltarem para fora e procurarem uma rota de fuga para eles, caso algo fora do comum lhes acontecesse. Enquanto isso, Suishi, que está presa do lado de fora, sente algo com seus sentidos de aranha e vai investigar. Enquanto isso acontece, Tanisu e seus outros irmãos deixam a sala de controle da cozinha e passam sorrateiramente por dois pesquisadores na sala de estar para chegar ao seu próximo destino. Depois de passar por dois deles, Tanisu para verificar a planta do prédio. Ele encontra uma brecha no plano e explica como explorá-la para seus irmãos, apenas para que possam chegar ao laboratório principal e coletar o restante dos dados e também os medicamentos. Quando ele termina de sussurrar isso para seus irmãos, todos se movem, certificando-se de se esconder da vista de todos. Eles chegam a um pequeno quarto em certo ponto, e Tanisu descobre onde o cofre de dados é guardado. Ele diz a Isuri para subir lá com suas pernas de aranha e digitar a senha no cofre para que ela possa recuperar a cópia física dos arquivos e trazê-la para ele. Isuri pega os arquivos e quase os deixa cair, o que causaria um alvoroço. Felizmente, Tanisu pega os arquivos antes que atinjam o chão e verifica se os dados estão completos. Satisfeito com suas descobertas, Tanisu diz aos irmãos para se prepararem para deixar o prédio, para que possam voltar para casa a tempo antes que o proprietário apareça. Infelizmente para eles, há uma tempestade de raios lá fora, então agora eles têm que esperar o tempo clarear antes de planejar sua fuga. Snow retorna à sua forma humana, sem roupas, e reclama para Tanisu que os raios o impediam de manter sua forma de cachorro por mais tempo. Tanisu, que ficou bastante assustado ao ver o corpo nu de seu irmão mais velho, o cobre com roupas e suspira de alívio. Nesse momento, Aisuri e Ashisu pedem para ir ao banheiro, mas Tanisu lhes diz para segurarem até voltarem para fora. Isso as irrita profundamente, pois elas reclamam para Tanisu que são moças. No final, o pobre Tanisu não tem escolha a não ser permitir que façam o que precisam. Momentos depois, Tanisu ouve dois pesquisadores vindo em sua direção. Ele pensa rapidamente e se esconde no banheiro feminino com Isuri e Ashisu. À medida que os pesquisadores se aproximavam, Tanisu podia ouvi-los falar sobre os antigos pesquisadores do local e como suas pesquisas eram irrealistas. Nesse instante, os dois ouvem alguém dando descarga perto deles e ficam um pouco assustados. Um deles até pergunta se havia fantasmas na casa, mas então o outro se encoraja e entra para verificar. Tanisu, que podia ouvi-los se aproximando, rapidamente pega Snow e as garotas e os tranca em uma das cabines do banheiro para evitar serem vistos pelos pesquisadores. Felizmente, seu plano funciona, pois os pesquisadores ficam entediados e vão embora depois de não encontrarem nada. Em seguida, Suishi é vista sentada em frente à casa, olhando para a rua, enquanto lê, sem querer, a mente das pessoas que passam. De repente, ela ouve os pensamentos do proprietário e percebe o quanto ele está ansioso para finalmente conhecer as crianças de quem todos falam. Segundos depois, o proprietário aparece em sua bicicleta e encontra Suishi sozinha em casa.
Ele fica um pouco assustado enquanto pensamentos aleatórios surgem em sua cabeça que Swish consegue ouvir. Eventualmente, Swish lhe diz o motivo de estar fora de casa, e o proprietário tira sua chave reserva para abrir a porta. Uma vez lá dentro, ele lhes prepara um chá e tenta iniciar uma conversa com a quieta Swish. Ele se esforça muito para conversar, e até começa a suar em certo ponto, mas no final, ele reúne coragem para se apresentar como Yu Kaito, ou Kuma como seu apelido. Swish podia ver a ansiedade estampada em seu rosto e o aconselhou a beber seu chá para se acalmar. Kaito aceita o conselho dela e toma um gole de seu chá. Felizmente, isso o acalma o suficiente para que ele pare de suar. Para evitar que tal constrangimento acontecesse novamente, Swish se levanta da cadeira e vai ao banheiro para se lavar. Lá, ela continua implorando aos céus para trazer seu irmãozinho e seus irmãos de volta em segurança, para que ela possa evitar ficar sozinha com o homem. Nesse instante, algo a encoraja a olhar pela janela e ela o faz. Ela encontra seus irmãos voltando para casa na chuva com um guarda-chuva e joga uma pedra neles. Isso alerta o resto e eles começam a fazer barulhos estranhos que o proprietário ouve. Ele sai pela porta da frente e acolhe os irmãos para jantar. Depois de limpos e secos, o proprietário Kaito pede pizza e refrigerante para o jantar. Tanisu e seus irmãos dão mordidas na pizza e a saboreiam com muito gosto. Kaito tenta criar uma conversa do nada, mas então Tanisu fica mal-humorado e faz um escândalo pela negligência de Kaito em relação ao bem-estar deles. Snow diz a Tanisu para se acalmar, pois ele está sendo rude. No entanto, Tanisu lhe diz que o proprietário é uma pessoa legal que não permitirá que nada de ruim aconteça a nenhum deles. Essa súbita explosão de emoções surpreende Snow, e ele se pergunta se isso foi por causa do que eles passaram no laboratório. Aparentemente, Tanisu e seus irmãos tiveram que nocautear os dois pesquisadores para que pudessem ganhar tempo suficiente para escapar. E eles fizeram isso forçando Snow a se transformar em um cachorro, para que ele pudesse sair correndo do banheiro e distrair os guardas o suficiente para que eles o nocauteassem por trás. Antes de deixar o prédio, Ashisui e Isuri escreveram uma mensagem horrível na parede com o próprio sangue para assustar os pesquisadores quando acordassem. Enquanto isso, Tanisu sobe para procurar Snow e o encontra em sua forma de cachorro. Ele de repente se lembra de como as coisas eram quando eram mais jovens e fica um pouco triste por Snow. Eventualmente, ele desce com Snow para procurar as garotas. Mal sabia ele que a Shisui e a Isuri já estavam de volta ao seu antigo quarto no andar de cima, olhando fotos antigas e outras coisas. Tanisu faz uma parada em seu antigo quarto de estudo e é tomado por uma onda de nostalgia, enquanto memórias maravilhosas começam a inundar sua mente. Ele fica um pouco mais triste do que o normal e sai antes que fique deprimido. Felizmente para eles, este proprietário é uma boa pessoa. Tendo visto o quão desamparadas as crianças são, ele as deixa morar com ele até que cresçam o suficiente para se virarem sozinhas. De volta ao prédio do laboratório, os dois pesquisadores acordam e encontram uma mensagem na parede escrita em sangue. Isso os assusta terrivelmente, e eles silenciosamente deixam aquela parte do prédio para os fantasmas que escreveram uma mensagem tão estranha. Na manhã seguinte, Tanisu acorda muito tarde e percebe que dormiu demais. Ele imediatamente pula da cama e se arruma antes de descer para tomar o café da manhã. Ao chegar lá, ele encontra todos sentados à mesa do café da manhã, comendo à vontade. Isuri dá uma mordida em seu pão e saboreia o gosto. Os outros também apreciam como as novas refeições são diferentes e saborosas em comparação com as antigas. Isso faz o proprietário se perguntar que tipo de refeições as crianças têm comido no passado. Ele verifica Tanisu para ter certeza de que ele teve uma boa noite de sono. Tanisu agradece por conseguir uma cama para eles, já que ele estava dormindo no chão há bastante tempo. Em seguida, ele começa a se perguntar o que fará quando os efeitos do medicamento expirarem 24 horas após ter sido tomado. Aparentemente, ele fez seus irmãos tomarem o medicamento na noite anterior e já se passaram mais de 12 horas. Então, pelos seus cálculos, ele tem apenas 12 horas restantes para pensar em uma saída ou sofrer as consequências. Ele considerou administrar outra dose do medicamento aos seus irmãos, mas, novamente, não queria que os efeitos colaterais fossem mais fortes com doses repetidas. Justo quando ele está prestes a dizer algo, Kaito se manifesta e sugere que todos vão escalar montanhas mais tarde naquele dia para se divertirem. Tanisu vê isso como uma ótima ideia, dado que há florestas e árvores por toda a parte nas montanhas. Kaito pediu a opinião dos outros, esperando ouvir boas notícias, mas então ficou chocado ao ouvir a Shisu e Isuri colocarem a decisão nas mãos de Tanisu, o irmão mais novo delas. Felizmente, Tanisu aceita o convite e os encoraja a se vestirem para que possam chegar às montanhas em pouco tempo. Kaito, por outro lado, só conseguia sentar e observar as crianças estranhas. Depois de se vestirem, Kaito e as crianças partem para as montanhas. No caminho, Tanisu mantém os olhos em todos eles para ter certeza de que não estão distraídos ou agindo de forma estranha na frente do proprietário. Em certo ponto da jornada, o corpo de Snow fica inquieto, mas Tanisu o ignora para continuar conversando com os demais. Pouco depois, a discussão deles é interrompida por uma briga acontecendo a poucos metros de distância. Tanisu levanta os olhos para investigar o alvoroço e encontra sua amiga Sumire discutindo com dois meninos que estavam tentando matar uma aranha em seu habitat. Quase imediatamente, ele corre para ajudar Sumire a lutar contra os meninos. Para sua consternação, os meninos não cedem. Kaito aparece segundos depois e tenta assustar os meninos, fazendo-os pensar que matar uma aranha é algo ruim.
Infelizmente para ele, os meninos não eram crianças pequenas, então não se assustaram com seus truques baratos. Com seus corações determinados a destruir a aranha, um dos meninos segura um pequeno graveto e o balança em direção à aranha que está em sua teia. Num piscar de olhos, Snow aparece e impede o menino de atingir a aranha. Isuri também aparece e verifica a aranha apenas para descobrir que ela já foi morta. Ela a pega para comê-la, mas então Tanisua impede de fazer isso. A Isuri acidentalmente deixa cair a aranha enquanto 3 garotas se aproximam dela para cumprimentá-la e elogiar seu cabelo loiro e cacheado. Tanisu fica um pouco envergonhado e tenta afastar as garotas, mas então a Shisu, sua gêmea, se manifesta e diz a Isuri para se animar e ter orgulho de seu corpo e de seus dons. Isuri, ao ouvir tais elogios, sorri e dá às crianças um pequeno conselho amigável. Nesse instante, o guia turístico das crianças as chama de volta para se juntarem ao passeio. Então as 3 garotinhas se despedem e correm de volta para suas professoras. Depois que elas se vão, Kaito e sua equipe continuam sua jornada até chegarem ao topo de uma das montanhas de lá. Eles encontram Sumire e seus colegas de classe com seu guia turístico, e Tanisu acena para ela. Snow também acena para a garotinha, mas ela fica um pouco envergonhada demais para acenar de volta para ele. Seguindo em frente, Kaito lhes diz para segui-lo até o moinho de vento em seguida, para que possam ver a eletricidade sendo criada no local. No entanto, Tanisu percebe que o efeito do medicamento está passando mais rápido no corpo de Snow. Assustado que ele possa se transformar em cachorro a qualquer segundo, Tanisu pede a Kaito para deixar Snow ir ao banheiro para que ele não faça suas necessidades em si mesmo. Com isso, Snow é autorizado a ir ao banheiro, então ele corre para lá para fazer suas coisas. Pouco depois, Tanisu e Sumire se aproximam do andar superior do moinho de vento e conseguem observar a vasta floresta de uma das janelas do prédio. Eles encontram um cachorro branco familiar correndo pela floresta e veem um casal escrevendo seus nomes em uma árvore para imortalizar seu amor. Tanisu e Sumire têm seu momento por uma fração de segundo, mas rapidamente voltam a si. Sumire pergunta sobre o rapaz de cabelo branco que salvou a aranha de ser atingida pelos valentões mais cedo. E Tanisu a apresenta a Snow, seu irmão mais velho. Sumire sonha acordada com Snow por um tempo, e acaba ignorando o pobre Tanisu. Enquanto isso, a Shisu e Isuri são vistas relaxando um nível acima de seus irmãos quando, de repente, o corpo dela começa a mudar. Sabendo o que estava por vir, a Isuri correu para baixo e foi para a floresta para ficar o mais longe possível dos humanos. Suishi chega ao nível de Tanisu e o informa sobre a doença de Aisuri. Tanisu desceu do prédio o mais rápido que pôde e perseguiu Aisuri pela floresta. Enquanto isso, a Shisu seguiu sua irmã gêmea, a Isuri, para a floresta para tentar impedi-la de se tornar o que quer que fosse. No entanto, Isuri estava com tanto medo que não deixou ninguém se aproximar dela e deu um tapa em a Shisu para afastá-la e se proteger. Quando seu corpo não aguenta mais, ela tropeça e cai, começando a transformar sua forma em uma aranha completa. Em 1 minuto ou mais, Isuri se torna uma aranha e continua correndo mais para dentro da selva. No caminho, ela encontra os valentões de antes e os ameaça de comê-los. A Shisu, por outro lado, se levanta e recorda os momentos maravilhosos que teve com sua irmã gêmea, quando eram muito mais jovens e um pouco iguais em todos os aspectos. Eventualmente, ela reuniu coragem suficiente para se levantar e confrontar sua irmã, para que pudesse dar aos meninos tempo suficiente para fugir. Seu plano funciona bem, mas então ela fica sozinha com uma aranha de 50 libras, faminta por carne humana. O que a Shisu fará agora? Ela será capaz de lutar contra a irmã como sua inimiga, ou ela superará as probabilidades e encontrará uma saída para isso? Bem, antes que a pergunta seja respondida, vamos voltar alguns anos para descobrir o que aconteceu com as gêmeas inseparáveis, a Shisu e Isuri. Quando eram mais jovens, o cabelo de Isuri ainda era escuro. Como suas irmãs, elas eram praticamente inseparáveis, como dito anteriormente. Um dia, elas chamam seu irmão Snow e o fazem brincar de esconde-esconde com elas. Snow, que sempre leva a pior, fica ali arrependido enquanto se prepara para encontrar as garotas. De volta ao presente, Snow é visto cheirando o chão em busca de vestígios dos cheiros de Aisuri e Ashisu. Tanisu também o seguiu para ter certeza de que estaria lá quando Snow finalmente as encontrasse. Enquanto isso, Ashisu acorda com metade do corpo coberto de veias e folhas. Ela olha para o rio à sua frente e encontra sua irmã, Aisuri, que ainda está em sua forma de aranha, olhando fixamente para ela. Enquanto Aisuri se pergunta o que fazer com a garota estranha à sua frente, outro flashback é mostrado para continuar o jogo de esconde-esconde daquele dia. Momentos depois de ser o pegador, Snow se transformou em sua forma de cachorro e rastreou o cheiro das garotas até a floresta. Ele encontra a Shisu primeiro e depois segue para procurar sua irmã gêmea. Isuri cobriu suas pernas de aranha com algumas folhas para enganar Snow, fazendo-o pensar que ela era a Shisu. No entanto, Snow rapidamente percebeu o disfarce e a expôs como sendo Aisori. Isso choca ambas as garotas, e Aisori pergunta a Snow como ele sabia que era ela. Snow responde friamente e lhe diz que podia senti-la a quilômetros de distância, pois elas eram bem diferentes uma da outra. Isso irrita Aisori tanto que ela volta para casa furiosa, reclamando dos comentários frios de Snow. Ela invade um quarto com sua irmã e faz com que um dos líquidos experimentais de seus pais caia em seu cabelo. O líquido muda a cor e o tipo do cabelo de Aisori para um cabelo loiro e cacheado. Isso assusta tanto as garotas que elas correm para seus pais para relatar o incidente a eles. Ao ouvir tudo o que tinham a dizer, a mãe delas as tranquilizou, dizendo que o líquido para o tipo de cabelo era inofensivo para Aisuri.
Quanto aos efeitos, é permanente, então a Isuri é melhor se acostumar com seu novo tipo de cabelo. Isso, ou ela pode ter a cabeça raspada junto com a irmã. O pai delas também concorda com a ideia e até prepara a máquina para raspar o cabelo de sua filha. Com medo de perder seus belos cabelos, Isuri pega sua irmã e tece um ninho de teias no teto de um dos quartos da mansão. Seus pais tentam fazê-las descer de lá para que possam conversar, mas Isuri não está pronta para isso porque teme que eles estejam apenas zombando dela. No final, seus pais se afastam e as irmãs gêmeas são deixadas para estarem lá uma para a outra. De volta ao presente, a Shisu se aproxima da forma hedionda de sua irmã, mergulha uma das pontas de suas raízes na água do rio e se transforma em uma árvore que se envolve em torno de sua irmã. Isso é para proteger a floresta ao redor delas, até que os efeitos colaterais do medicamento desapareçam. Alguns minutos depois, os dois meninos de antes seguem para a civilização e rapidamente relatam um incidente da aranha aos adultos de lá. Kaito e Suichi os ouviram falar e pediram mais informações. Kaito, que esperava que Suichi fosse com ele, ficou chocado ao descobrir que ela não iria. No entanto, ele pediu aos meninos que o levassem ao local para que ele pudesse fazer algo a respeito. Enquanto isso, Snow e Tanizu conseguiram rastrear suas irmãs até sua localização exata. Tanizu fica fascinado ao encontrar a forma completa de Izuri e a Shisu, que agora é uma árvore adulta, e não pôde deixar de coletar amostras para sua pesquisa. Ele caminha ao redor da árvore magnânima e recolhe pelos de aranha e galhos, usando suas pinças. Em poucos segundos, a árvore perde o equilíbrio e desmorona no chão. Tanizu e Snow, que agora estão de volta à sua forma humana, olham para as garotas e voltam às suas formas humanas originais, pálidos, mas resistentes. Ele rapidamente os veste e os observa se abraçando felizes, por terem sobrevivido a tal provação. Enquanto as duas garotas se abraçam e se elogiam, Snow diz a Tanizu para apreciar o dom que lhe foi dado, pois não há como saber o que teria acontecido se ele não fosse um gênio. Com isso, Tanizu aprende a apreciar seu talento ao máximo. Pouco depois, Kaito e os dois rapazes os alcançam para lhes contar sobre a aranha grande e má. No caminho para casa, Tanizu considera contar a Kaito sobre seus poderes, esperando que ele os aceitasse por quem realmente são. De qualquer forma, ele abandona a ideia e se certifica de voltar para casa inteiro, depois de passar horas no ninho que a pequena Isuri havia feito perto do teto no flashback. O pequeno Snow apareceu e convidou as garotas para comerem alguns lanches com ele. Isso irritou tanto Isuri que ela decide puni-lo. Ela desce de sua teia, captura Snow e o amarra a uma cadeira em um quarto escuro com uma única lâmpada iluminando o centro. Quando ele acorda, Snow se encontra vendado e pede uma explicação às garotas. Izuri esconde a si mesma e sua irmã na parte mais escura do quarto e diz a Snow para identificar a pessoa que está falando apenas pela voz. Snow identifica facilmente Isuri e a faz saber que eles não são tão diferentes um do outro. Ele então pergunta a Isuri por que ela quer que ela e sua irmã sejam tão parecidas. Isuri derrama uma pequena lágrima e dá um tapa em Snow por seu comentário sarcástico. Eventualmente, Isuri aprende a aceitar o fato de que ela e sua irmã podem ser um pouco diferentes afinal, e isso é totalmente normal. Alguns dias após a aprovação, as coisas voltam ao normal. Uma tarde, Izuri encontra alguns dos medicamentos que eles usaram naquela época para torná-los humanos em grandes quantidades. E pior ainda, Tanizu os estava escondendo. Ela tira um monte deles e ameaça jogar todos fora se Tanizu os guardar. Tanizu, depois de descobrir que Izuri mexeu em suas coisas, a confronta por isso e promete nunca mais fazê-los tomar os medicamentos. Ele também os informa sobre a pesquisa secreta que está fazendo para modificar o medicamento, a fim de torná-los humanos e completamente normais para sempre, e os tranquiliza de que o experimento será um sucesso. Satisfeita com as respostas de Tanizu, a Isori larga os medicamentos e deixa Tanizu fazer o que precisa. Prosseguindo, Tanizu para recordar o semblante do senhorio e até considera revelar ao proprietário o pequeno segredo deles, mas, por outro lado, seria muito cedo para apressar as coisas e contar ao senhorio. Como qualquer outro gênio faria, Tanizu decide relaxar e estudar mais o proprietário para ver o que ele realmente é. Na manhã seguinte, Kaito acorda bem cedo e prepara o café da manhã para as crianças. Assim que elas se levantam, os pequenos ficam muito felizes ao encontrar alguns dos mais deliciosos alimentos para o café da manhã já à espera deles na mesa. Enquanto os serve, Kaito lhes fala sobre os móveis novos que já comprou para os quartos deles pela internet e os incentiva a antecipar o quão bonitos seus quartos ficarão quando chegarem. Quando questionado por que não podia simplesmente sair e comprá-los fisicamente, Kaito explica as complexidades que envolvem a aquisição de itens grandes, como móveis, de forma presencial. Como moram em uma ilha, conseguir bons móveis pode ser um tanto complicado para eles. Daí a necessidade de uma loja online, que até agora tornou as coisas muito mais fáceis de obter. Depois de ouvir tudo o que ele tinha a dizer, Snow fica confuso e pergunta a Tanizu o que é a internet. Pobre Snow. De qualquer forma, Kaido percebe isso e pergunta aos rapazes por que eles viveram isolados do mundo por toda a vida. Tanizu o interrompe bruscamente para evitar que algo se revele e se vangloria de sua própria genialidade. Há um leve silêncio e uma certa tensão no ar, mas, eventualmente, Kaito quebra o silêncio e os convida a segui-lo até a casa do vendedor de móveis para pegar os itens que ele comprou. Naturalmente, as crianças concordam em seguir o homem gentil e comem o mais rápido que conseguem. Depois de comerem e se arrumarem, todos seguem para a cidade na ilha para chegar à casa do vendedor. No caminho, Snow e os outros, exceto Tanizu, ficaram completamente fascinados pelas coisas incríveis à venda no mercado local.
Tanizu tenta impedi-los de se empolgarem demais, mas Kaido lhe diz para se acalmar e deixar as crianças em paz. Em seguida, Kaido leva os pequenos ao quadro de avisos público para lhes mostrar as fotos dos móveis de segunda mão que ele comprou do vendedor. Ao verem o quão maravilhosos são os móveis, Tanisu e seus irmãos ficam mais do que felizes por finalmente conseguir algo de bom. Mais tarde, todos fazem uma parada em uma sorveteria, e Kaido compra sorvete para cada um deles. Inicialmente, Tanisu recusa seu sorvete, mas eventualmente ele pega um pouco e continua sua jornada com as crianças até que finalmente chegam à loja de segunda mão. Lá, eles descobrem que a atendente da loja é a guia turística de Samir da excursão na montanha algumas semanas atrás e param para cumprimentá-la. A guia turística de Samir pergunta a Kaido o que ele está fazendo com crianças que ele nem conhece. Kaido explica a situação a ela e é repreendido por ser gentil demais. Enquanto isso acontece, Snow se afasta para dentro da loja e se encontra diante de uma grande quantidade de espelhos. Ele os encara e começa a ter aquela sensação horrível que o atinge sempre que está prestes a se transformar. Antes que isso aconteça, Kaito se aproxima da atendente e pergunta a ela onde poderia encontrar os móveis de segunda mão. A atendente fica um pouco curiosa e pergunta às crianças por que estão usando roupas tão familiares. As crianças responderam a ela dizendo que os pegaram na lixeira de reciclagem. Isso a irrita profundamente, e ela repreende Kaido por tal atitude. Além disso, ela direciona Kaido ao prédio do vendedor, e ele segue para lá imediatamente com as crianças. Ao chegar lá, Kaido leva o choque de sua vida ao descobrir que os móveis já haviam sido completamente vendidos. Ele perguntou à vendedora por que ela faria uma coisa dessas, e a vendedora lhe disse que seu negócio funcionava por ordem de chegada, então ela não tinha nenhuma obrigação de guardar qualquer móvel para ele. Ao ouvir isso, Kaido volta para casa com as crianças. No caminho, Kaido fica bastante angustiado e pede desculpas aos pequenos por ter estragado tudo. Inicialmente, as crianças não conseguiam entendê-lo, mas, eventualmente, todas tiveram uma ideia para animar Kaido. Para fazer isso, todos levam Kaido ao lixão e o incentivam a pegar peças de móveis para que possam montá-los quando voltarem para casa. Kaido fica confuso com esse comportamento tão estranho, pois ele sabe que todo mundo gosta de coisas novas. Ainda assim, ele gostou da ideia de as crianças não quererem que nada fosse desperdiçado. Como resultado, ele os ajuda a pegar as peças dos móveis e também a montá-los quando todos chegam em casa. Enquanto arrumavam os móveis novos, Snow espirra um pouco, fazendo Tanisu suspeitar que ele está com febre. No entanto, Tanisu se concentra na tarefa em questão para que possa ser concluída antes que escureça. Assim que terminam, Tanisu recorda os momentos que teve com seus irmãos no primeiro dia em que foram trazidos para casa. Eles tinham acabado de brigar muito e precisavam se acalmar. Para fazer isso, tiveram que trabalhar juntos naquela época para montar os poucos móveis que tinham e se virar com eles. Agora que a casa deles foi melhorada, estão mais felizes do que nunca por ter uma figura adulta os guiando. Lembra do pequeno espirro de Snow? Bem, acontece que as coisas só pioraram para ele, pois pegou uma febre forte e ficou de cama. Kaido chama o médico para vir examiná-lo, e depois de alguns dias, o médico fica sem remédios para administrar a Snow. Ele discute as coisas com Kaido e lhe diz que está um pouco ocupado demais para ir ao continente buscar novos medicamentos para Snow. Kaido opta por segui-lo, e o médico cede. Mais tarde naquela noite, Aizuri e sua irmã gêmea ficam um pouco preocupadas com Kaido e o irmãozinho delas. Tanisu desce do quarto de Snow e lhes diz o quão grave a situação realmente está. Para piorar ainda mais as coisas, Tanisu lhes informa que os novos medicamentos não chegarão à ilha até o fim de semana. Com isso, ele sabe que precisa fazer algo a respeito antes que seja tarde demais. Tem que haver alguém que possa ajudá-los com os medicamentos aqui na ilha. Eles só precisam encontrar essa pessoa. Tanisu começa a arrumar suas malas para iniciar sua busca, mas então, Aizuri lembra de como seu senso de direção é péssimo. Tanisu fica triste, pois não tem ninguém para acompanhá-lo, para que ele não se perca no caminho. Para sua sorte, Aizuri e Ashisu ambas optam por segui-lo, e Tanisu felizmente as deixa ir junto com ele. Em seguida, o trio se prepara e deixa a casa nas mãos de Suishi antes de sair para encontrar o remédio deles. Logo depois que eles se vão, Kaido se prepara para sair também. Antes de deixá-lo partir, Suishi pede para usar o computador dele. A princípio, Kaido fica um pouco hesitante em entregar o laptop a ela, mas então Suishi lê a mente dele e promete não tocar na pasta de milho dele. Envergonhado, Kaito tenta explicar a ela que ele só usa aquela pasta para seus materiais de estudo. Suishi, que já sabia o que estava acontecendo, agradeceu a ele pela ajuda e foi direto para o quarto dele para navegar na internet. Ao entrar em uma plataforma de mídia social, ela pede à comunidade que lhe dê algumas informações sobre um medicamento que pode curar a endemia. Depois de receber um monte de insultos dos guerreiros do teclado, ela desiste de sua busca e retorna à sua mesa. Nesse momento, ela relembrou seu tempo com Snow, o único irmão que realmente a entendia. Como ninguém gostava de brincar com Suishi por causa de seu poder, Suishi sempre ficava sozinha e era obrigada a fazer suas coisas sozinha. E Snow, no entanto, sentiu pena dela e se transformou em sua forma de cachorro para ajudá-la. Pelo menos Suishi teria dificuldade em ler a mente de um cachorro, já que ela mal consegue interpretar a linguagem deles. Com o tempo, Snow deixava Suishi acariciá-lo em sua forma canina, para que ela não se sentisse tão sozinha. O simples pensamento de tudo o que Snow fez por ela a traz de volta à realidade, e ela retorna ao computador para continuar procurando. Depois de pesquisar por mais alguns minutos, alguém finalmente se manifesta e lhe fala sobre um medicamento local, originário da própria ilha.
Suishi imediatamente se interessa e pergunta a ele onde ela pode conseguir tal medicamento. Mal sabia ela que o idiota era um predador disfarçado. Ele perguntou a ela no chat para confirmar se ela era do sexo masculino ou feminino. Inicialmente, Suishi considerou mentir sobre seu gênero, mas então ela ignorou as consequências e disse à pessoa que ela é uma mulher. Ao descobrir que ela é uma mulher, o predador revela sua verdadeira identidade e pede para encontrá-la antes que ele possa lhe dar o medicamento para a doença. Suishi usou um pouco de seus poderes para ouvir as coisas perigosas que o idiota estava pensando em sua mente. Suishi ignorou o homem e encontrou outro contato pronto para lhe dar o medicamento se ela pudesse ir buscá-lo pessoalmente. Suishi ficou desesperada, desligou o computador e decidiu sair para pegar o medicamento ela mesma. Ela faz uma parada em um café próximo para tomar um café instantâneo e esperar por seu contato. Pouco depois, a guia turística de Sumira se aproximou e sentou-se bem perto dela. Suishi fica um pouco curiosa e pergunta a ela como sabia que era ela quem a tinha chamado. A senhora não só se recusou a respondê-la, mas também fez uma expressão presunçosa no rosto, quase como se quisesse provocar Suishi. Suishi para de rodeios e pergunta diretamente a ela pela localização do medicamento. Antes de lhe dizer onde o medicamento está, a senhora a desafia a adivinhar o que ela está pensando primeiro, antes que ela lhe diga onde o medicamento está. Suishi tentou ler a mente dela naquele momento e percebeu o quão difícil era fazer isso. Isso a deixou um pouco assustada, então ela se levantou, pronta para sair do café. A guia turística de Sumire a impediu de sair e entregou o Takaku-Shushu do medicamento a ela. Suishi volta para seu assento e começa uma pequena conversa com a senhora. A senhora conta a Suishi sobre sua verdadeira identidade e a elogia por sacrificar sua paz apenas por seu irmão. Snow deve ficar bem em alguns dias se tomar o medicamento e seguir a dosagem corretamente. Antes de partir, Suishi informa a guia turística de Sumire que ela o está ajudando porque todos precisam uns dos outros para sobreviver. Ao ouvir isso, a guia turística de Sumire sorri para Suishi e lhe deseja nada além do melhor. Mais tarde naquela noite, Snow acorda de sua cama com o corpo tremendo como o de um zumbi. Incapaz de falar ou pedir ajuda, Snow fica parado e continua olhando fixamente para o teto até se cansar. Algumas horas depois, Tanisu e os outros irmãos retornam para casa com o medicamento para Snow. Eles sobem para verificar o irmão mais velho deles, apenas para encontrar o quarto completamente vazio. Intrigada, Suishi escaneia a área com seus poderes, esperando obter algum sinal de Snow, mas infelizmente não havia absolutamente nada. Tanisu fica muito assustado e sai correndo da casa para procurar por Snow. Enquanto isso, Snow, que já havia se transformado em uma espécie de cão zumbi, persegue um bêbado agressivamente enquanto ele caminha para casa no meio da noite. Ele espera e se certifica de que o bêbado chegue ao seu estado mais vulnerável antes de atacar. Para a sorte do bêbado, parte de seu cérebro ainda estava funcionando, ele conseguiu ver o cão zumbi vindo em sua direção e correu como um louco, gritando para alguém salvá-lo de ser comido. De volta à cidade, Tanisu e seus irmãos mostram às pessoas fotos de Snow e perguntam se o viram passar mais cedo naquele dia. Tragicamente, ninguém viu o menino de cabelos brancos passar pela cidade. Devastado, Tanisu considera procurar por Snow na floresta, já que é o lugar mais provável para onde ele teria ido em seguida. Concomitantemente, o homem bêbado encontra Samira enquanto foge de Snow, o cão zumbi. Samira fica um pouco preocupada com isso e pergunta a ele se há algo que ela possa fazer para ajudar. No entanto, o homem a empurrou para longe e continuou correndo na direção oposta. Nesse exato momento, o cão zumbi a alcança e pula sobre ela. Tanisu, por outro lado, continua correndo o mais rápido que suas pernas podem levá-lo pela floresta para que possa chegar a Snow antes que ele machuque alguém. No caminho, ele encontra um gato preto que o ameaça. Felizmente, o gato não estava pronto para fazer isso, pois a chuva estava dificultando as coisas para ele. Tanisu ignorou o gato e continuou correndo em direção a Snow. Alguns metros à frente, Snow é visto lutando com o cachorro dentro dele, enquanto ele se esforça para reverter a sua forma humana. Sumire percebe alguma agitação interna no corpo de Snow e oferece ajuda a ele. No entanto, Snow não ia colocar a vida de uma garotinha em perigo, pois ele podia sentir o cão zumbi tentando dominar seu corpo novamente. Ele corre de volta para a floresta para se esconder da civilização, mas Sumire o segue por entre as árvores. Ela o encontra desmaiado no chão no meio do nada e tenta se aproximar dele para poder ajudá-lo. Infelizmente para ela, ela tropeçou em um barranco e caiu no poço abaixo. Snow, que podia ouvir seus gritos, se levanta e dá um salto de fé em direção a Sumire para ajudá-la a não cair. Felizmente, o plano dele funcionou e Sumire está ilesa. No entanto, Snow ainda estava lutando para manter a calma em sua mente. Ele sai para pegar um guarda-chuva para Samira para mantê-la seca da chuva, e então corre de volta para os arbustos para se acalmar. Momentos depois, Snow retorna a Samira como um ser humano normal. Para ajudá-lo a se recuperar, apesar de não saber sua verdadeira identidade, Sumire permite que Snow descanse a cabeça em seu colo enquanto eles se sentam sob um banco ao ar livre bem iluminado. O que eles não sabiam era que Tanisu já havia chegado ao local minutos antes e já podia ver seu irmão mais velho no colo de Sumire. Ele fica e observa cuidadosamente enquanto Sumire se inclina para os lábios de Snow para beijá-lo enquanto ele está profundamente adormecido. Incapaz de suportar mais, Tanisu correu na direção oposta chorando baixinho, pois acabara de ter seu primeiro desgosto amoroso. Snow ouve alguém correndo e acorda imediatamente para verificar quem é. Infelizmente, ele não conseguiu ver ninguém. Tanisu volta para casa e senta no chão, tentando se enganar e acreditar que Sumire não estava apaixonada por seu irmão mais velho. No entanto, o outro lado dele, o alter ego mau e negativo, aparece em seu subconsciente e lhe diz para parar de tentar fazer seus irmãos se encaixarem.
Ele chama Tanizu, seu eu espelhado, de um fracasso que nem conseguiu a garota dos seus sonhos. Além disso, quem iria querer namorar ou casar com um monstro? Sumire? Ele não achava que sim. Tanizu apenas senta lá e continua desejando que o cara que se parece com ele estivesse lhe contando mentiras. Ele estava certo sobre uma coisa, e é o fato de que Sumire está apaixonada por Snow. Tanizu ainda se recusa a aceitar esse fato, enquanto ele luta para manter a cabeça intacta. A voz em sua cabeça continua o provocando e o fazendo escolher entre viver sua melhor vida e sacrificar tudo por sua família de monstros. Tanizu rola no chão e implora a voz em sua cabeça para deixá-lo em paz. Quando ele finalmente se liberta da voz terrível, Tanizu desce as escadas apenas para descobrir que passou a noite inteira se contorcendo de dor e medo de perder tudo o que sempre trabalhou para conseguir. Tanizu apenas deita ali no chão, cansado e confuso, enquanto o quarto inteiro parece ficar branco em seus olhos. Depois de olhar ao redor do quarto branco por um tempo, Tanizu se encontra e consegue um lugar para si no sofá. Nesse momento, ele vê Snow tentando pegar algo da prateleira da TV e ignora sua presença. Ele então olha para o redor da casa para encontrar aparições de seus irmãos felizes durante uma competição culinária. As aparições continuam surgindo, e Tanizu recorda o primeiro dia em que chegaram à casa em que agora moram. O dia era como qualquer outro, mas então, a Aizuri estava fazendo drama sobre as coisas, pois estava ficando um pouco exigente sobre onde dormir e onde não dormir. Depois de muita persuasão de seus irmãos, ela finalmente concorda em dormir no mesmo quarto que eles. Mesmo assim, ainda reclama da escassez do quarto e deseja que houvesse mais móveis por perto. Um dia, enquanto estavam a caminho da cidade, Aizuri encontrou um inseto nas paredes e tentou pegá-lo. A Shisu a impediu de fazer isso e assustou a todos. Aizuri ouve sua irmã gêmea e continua a passear pela cidade com Tanizu. Para continuar o passeio, Tanizu leva seus irmãos ao parque da cidade para que possam brincar lá. Snow vê os cães lá brincando no parque com bolas na boca e imediatamente sente o desejo de se juntar a eles e brincar. Felizmente, Tanizu conseguiu impedi-lo antes que isso acontecesse. Logo depois, Tanizu levou seus irmãos à livraria e comprou alguns picolés para eles lamberem antes que esfriassem. Suichi dá uma mordida em seu picolé e gosta do sabor. Depois disso, Tanizu os leva para outra parte da cidade para que possam continuar explorando até escurecer. De volta ao presente, Sumire encontra Tanizu sentado completamente sozinho e desanimado. Ela sente pena dele e se aproxima para perguntar sobre o irmão dele. Decepcionado, Tanizu fica em silêncio e ouve Sumire pressioná-lo para lhe dizer como seu irmão está. Quando ele não aguenta mais, Tanizu diz a ela que não sabe absolutamente nada sobre ele. Sumire pergunta se eles estavam brigando, mas Tanizu lhe conta tudo, incluindo o fato de que ele mentiu sobre seu nome para ela e que ele era Tanizu e não Kanesu. Tanizu também lhe fala sobre sua briga com os outros irmãos e deseja que as coisas não estivessem tão ruins entre eles. Sumire, depois de ouvir tudo o que Tanizu tinha a dizer, o perdoa por ter mentido para ela, e o aconselha a ir conversar com seus irmãos e resolver a briga para que as coisas possam voltar ao normal. Tanizu ouve o conselho dela e reúne coragem para voltar para casa e falar com seus irmãos. Ao chegar em casa, ele abre a porta e ouve as vozes de seus irmãos dentro da casa. Tanizu corre para dentro da casa apenas para ser desapontado pelo vazio e pela escuridão no quarto. Tanizu corre para dentro com lágrimas no rosto enquanto começa a repensar suas decisões de vida. Ele abre uma gaveta e encontra algo que o faz lembrar uma de suas discussões com Aizuri, quando eles se infiltraram no laboratório para pegar os medicamentos e o material de pesquisa. Naquela noite, Tanizu tentou convencer Aizuri a não ficar no laboratório, já que as coisas poderiam ficar bastante perigosas lá, mas quando a teimosia de Aizuri a impediu de pensar nas coisas com clareza, ele lhe deu uma chave para o laboratório e alguns quartos importantes lá, caso ela pensasse em retornar para aquele lugar. Ao se lembrar disso, Tanizu abre o compartimento onde Aizuri guardava a chave que ele lhe deu antes, e não encontra absolutamente nada lá. Isso só pode significar uma coisa, e é que tanto Aizuri quanto os outros estão a caminho da ilha. Sem pensar duas vezes, Tanizu corre para a loja próxima e implora ao lojista para lhe emprestar um barco que ele possa usar para viajar para a outra ilha. Infelizmente para ele, o lojista era apenas um professor do ensino fundamental e não tinha poder suficiente para conseguir um barco para Tanizu. Tanizu, que não era nenhum desajeitado, liga os pontos e aponta várias razões pelas quais aquele mesmo professor do ensino médio teria acesso a um barco que ele poderia usar. A professora elogia seu raciocínio analítico, mas então lhe diz que não pode deixar uma criança como ele entrar no oceano, mesmo que sua razão seja válida. Em vez disso, ela contempla chamar a polícia. Sabendo muito bem que a polícia não ajudaria em nada a situação, Tanizu a impede de fazer a ligação e pondera sobre seu próximo movimento. A professora tenta fazê-lo explicar as coisas a ela, mas novamente, Tanizu ainda não estava pronto para divulgar todos os seus segredos. No entanto, ele a informa que se não chegar a eles a tempo, então ele pode perder sua chance de se reconciliar com eles para sempre. Ao ouvir isso, a professora pega para si e para Tanizu algumas capas de chuva para proteger seus corpos de ficarem muito molhados da chuva. Então ela vai para a praia com Tanizu para pegar um barco e navegar pelo oceano para chegar a outra ilha. No caminho, a professora que mais tarde se chamou Wei e Tanizu encontraram Kaito e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Apesar de ser um covarde e um chorão, Kaito reuniu alguma coragem e foi junto com Wei e Tanizu para salvar Aizuri, Ashisu, Snow e Suichi. Wei habilmente navega pelas ondas revoltas para manter o barco flutuando e fora de perigo.
Quando as coisas se acalmam um pouco, Kaito tem seu tempo a sós com Tanisu e ouve tudo o que ele tem a dizer. Tanisu começa perguntando a Kaito por que ele o está ajudando, já que Tanisu é alguém que não consegue fazer as coisas sozinho. Kaito diz pra ele não se preocupar com ele e que ele os considera, a ele e aos irmãos, como sua verdadeira e única família, mesmo não sendo de sangue. Ao ouvir isso, Tanisu percebe que pode confiar em Kaito. Ele permanece em silêncio pelo resto da viagem, até que finalmente chegam à ilha onde o laboratório está localizado. Tanisu avista o barco que seus irmãos usaram para chegar à ilha e corre para verificar. Kaido, por outro lado, o segura e o encoraja a ir encontrar sua família. Tanisu imediatamente corre mais fundo na floresta para procurar seus irmãos. Depois que ele se vai, Wei pergunta a Kaido por que ele não está seguindo Tanisu, e ele responde que é porque confia em Tanisu para fazer a coisa certa. Enquanto isso, Tanisu usa todas as suas habilidades analíticas para rastrear suas irmãs e irmão até um penhasco. Incapaz de pular o penhasco fisicamente, Tanisu pega uma videira e amarra uma das pontas aos seus pés. Ele então desce o penhasco, mas perde o equilíbrio na metade do caminho e cai no chão. Tanisu supera as adversidades e se levanta novamente antes de continuar correndo em direção ao laboratório. Quando ele se cansa de correr, grita o nome de Snow e os alcança em pouco tempo. Quando estão frente a frente, Tanisu pergunta aos irmãos por que o deixaram sozinho na cidade. Aisuri e Yashisu explicam os perigos a que ele está exposto por mantê-los por perto. Além da discriminação daqueles que não sabem de nada melhor, existe a possibilidade de eles se transformarem em monstros completos e atacarem seu querido irmãozinho. Tanisu, no entanto, não se importava nem um pouco com todas aquelas bobagens. Tudo o que ele queria era que sua família estivesse unida novamente e que superassem suas adversidades juntos. Ele fica emocionado no meio do discurso e pergunta a Snow o que ele pensa sobre tudo o que ele tem feito por eles o tempo todo. Snow se transforma em sua forma de homem-lobo para provar seu ponto a Tanisu. Monstros são ruins para os humanos e não há como saber o que pode acontecer se suas identidades vazarem. Ainda assim, Tanisu se recusa a recuar de forma alguma. Em vez disso, ele lhes diz para acreditarem na pequena chance que tem de sobreviver. Ele chega a confrontar seu irmão mais velho e perguntar por que ele continua agindo egoisticamente com ele e o negligenciando toda vez que eles precisam fazer algo especial. Snow permanece distante e desvia o olhar quando Tanisu segura sua camisa para mantê-lo por perto. No fim das contas, ele deixa Tanisu com Izuri e Yashisu. Antes de deixá-lo ir completamente, Tanisu, em lágrimas, pede a Snow que lhe diga como ele realmente quer viver. Snow, que já estava em lágrimas neste ponto, olha para a noite ligeiramente chuvosa e grita seu verdadeiro desejo, que é viver com Tanisu e o resto de sua família sem quaisquer problemas ou questões. Com isso, a família Frankenstein retorna aos seus eus normais. Algumas noites depois, todos se reúnem em volta da grande mesa redonda para desfrutar de um farto jantar preparado pelo próprio e talentoso Kaido. Eles atacam a comida e se certificam de saborear tudo em poucos minutos. Até Snow se esforça para se manter humano, a julgar por quão deliciosa a comida está. Depois de terminarem de comer, Tanisu chama a atenção deles e pede conselhos sobre sua próxima decisão. Ele pergunta aos irmãos o que eles pensam sobre contar a Kaido sobre a família deles. Antes que pudessem dar uma resposta adequada, Kaido aparece e pergunta o que eles estão escondendo dele. Quase imediatamente, os irmãos ficam em silêncio, confusos sobre o que fazer. Quando Kaido começa a falar demais, Tanisu o interrompe e diz que querem falar sobre a família deles. Ao ouvir isso, o processo de pensamento de Kaido mergulha em fluxos de pensamentos aleatórios sobre uma certa pessoa que ele chamava de Yu. Suishi, que estava lendo a mente dele durante todo o tempo, fica exausta e furiosa com ele por mencionar aquela pessoa, Yu, a todo maldito momento. Eventualmente, ela o silencia e diz pra ele nunca mais pensar em Yu.